Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mislene Bittencourt, especialista em gestão condominial e comunicação de alta performance. No vídeo desta semana, eu quero abordar um assunto que inicialmente, pode parecer que não tem muito a ver com o tema que eu venho falado aqui ao longo das semanas, mas ele está diretamente ligado, que é a inteligência emocional. Este tema, ele tem sido recorrente em algumas palestras e há muitos livros referente a isso, Temos autores, excepcionais nessa área. Mas por que eu quis trazer esse tema, Primeiro porque nós temos falado sobre algumas questões que é importante do síndico de se profissionalizar, de buscar informações, de saber ter uma comunicação de alta performance, tudo isso para que se tenha como final, como consequência, o objetivo final, qualidade de vida. E a inteligência emocional, como já diz o próprio nome, é justamente esta capacidade de ter uma forma de gerenciar tantas informações, emocionalmente falando, de forma inteligente. É fácil? Não. Por isso que é uma habilidade que a gente também precisa desenvolver. Atualmente eu estou lendo um livro, que é este que fala sobre a sociedade do cansaço, e ele traz tópicos que são aplicáveis em qualquer área, Mas trazendo para a nossa realidade, eu falava na última semana também, ou na penúltima, enfim, sobre a importância da gente ter um cronograma, falando das questões das assembleias, os conflitos que geram, entre outras questões. Tudo isso tem a ver com a inteligência emocional, porque uma pessoa que está bem preparada, ela sabe como falar. Uma pessoa também que se conhece, Eu falei logo nos primeiros vídeos deste canal aqui, eu falei sobre o perfil comportamental e eu volto a enfatizar da importância da gente se conhecer e juntando a questão do perfil comportamental com a inteligência emocional, se eu me conheço, se eu sei que em determinadas situações a minha reação vai ser esta, me conhecendo, eu tomo outras formas, ou eu evito aquela situação, ou eu me organizo emocionalmente para que esta situação não venha trazer consequências, inclusive consequências físicas, Há 22 anos que eu estou nesse mercado, e já presenciei muitas questões de síndicos com problemas realmente de saúde física, outros que não quiseram mais continuar, excelentes profissionais, mas não quiseram continuar na liderança de síndico, não quiseram mais continuar como síndico externos ou profissionais, justamente pelo fato do esgotamento mental. E isso acontece porque não se conhece e não se põe limites, não se tem uma didática de trabalho. Há poucos dias eu publiquei no meu Instagram exatamente essa questão do WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta espetacular de trabalho, se souber lidar com ela, se tiver um controle sobre ela. Porque o que a gente tem visto hoje, é que o WhatsApp tem controlado os nossos dias, as nossas horas, E isso não pode acontecer, porque com o passar do tempo, as consequências virão. Uma das coisas muito importantes que a inteligência emocional ela fala, ela cria um cenário para se pensar, que é a questão da positividade. O que é isso, Tudo tá bom, tudo eu aceito, eu não posso dizer não, tudo tem que ser muito imediato, porque o mercado está assim. Só que nós, seres humanos, não somos máquinas, E a gente precisa, sim, ter tempo para poder analisar, ter tempo para poder responder. Só que isso só vai acontecer se eu souber me organizar, se eu tiver uma disciplina prática e uma disciplina emocional. Então, é fundamental que comecemos a pensar sobre isso. O que eu preciso inicialmente saber desse tema? Nós estamos vivendo num século, como é conhecido cientificamente agora, como neuronal. Nós saímos de um período que era a questão mais da infectologia, se preocupava muito com vacinas, as doenças eram muito mais físicas. Hoje nós vivemos um período de doenças psicológicas, de depressão, de ansiedade, de irritabilidade. Esse livro, A Sociedade do Cansaço, ele trata muito bem. As pessoas estão muito irritadas e às vezes é por nada, Na verdade, não é que seja por nada. A irritabilidade ela é um somatório de questões que vão se acumulando
e a gente não tem a ira, que é uma virtude quando usada de forma correta, para dar um basta. Então, assim, eu tenho um WhatsApp, por exemplo, que funciona 24 horas e os moradores não têm limite. É preciso que eu crie uma rotina de atendimento, que eu busque entender como é que essas ferramentas podem funcionar a meu favor. Então, uma mensagem automática após as 18 horas, sendo uma situação de muita emergência que faça o contato, mas que valide se de fato a situação ela é emergencial ou não. E-mails com respostas automáticas, no sentido de ganhar um pouco de tempo para poder validar a informação que se recebeu. Então, a tecnologia ela veio a nosso favor também, mas se a gente não souber utilizar, ela acaba tomando todo o nosso tempo, né? Então, a inteligência emocional ela nos traz de volta para essa realidade de que em qualquer ramo de atividade, mas trazendo para a nossa realidade aqui da sindicatura, o síndico ele é procurado 24 horas. Os condôminos querem retorno instantâneos. Isso pode ser dessa forma? Não, não pode. O síndico precisa dar um basta nisso, né? Com clareza dessas informações, com clareza do seu papel, por isso que a formação e a capacitação ela é indispensável. Eu preciso saber como eu atuo, quem sou eu, né? Qual é o meu perfil comportamental, na condição de síndico, quais são as minhas obrigações, qual é o artigo que fala sobre as minhas competências enquanto síndico, quais são as regras do condomínio e principalmente, né, não menos importante, mas há muita falha, digamos assim, nesse item. Quando fecha-se um novo contrato, abre-se um leque de todas as possibilidades possíveis. E aqui é o que entra, o que diz a inteligência emocional sobre esta positividade, esta permissividade que invade a nossa vida. Então, eu atendo 24 horas, eu posso ir no condomínio quantas vezes for necessário, eu faço, eu posso. Só que isso, com o passar do tempo e com o ganho de novos clientes, se torna cada vez mais impossível ou extremamente cansativo. E é nesse sentido que eu quero iniciar também aqui nesse canal a falar um pouquinho mais sobre esse tema que para mim é encantador. É indispensável nós começarmos a falar sobre isso. Pretendo também nas capacitações mensais falar também sobre isso presencialmente, para as pessoas entenderem na prática como isso pode ser colocado, né, na prática de fato, mas principalmente começar agora, né? Acender essa luzinha, pensar sobre isso. Às vezes, pode ser que a gente nem tenha pensado sobre isso, ou que nunca tenha ouvido falar sobre inteligência emocional. Ou talvez acha que isso é uma coisa muito futurista, ou que eu não tenho nada a ver com isso. Na verdade, tem tudo a ver conosco. Na verdade, nós estamos vivendo exatamente esta era do resultado imediato, do excesso, né, do acúmulo de demandas por pessoa, né? Então eu como síndico tenho que responder muitos e-mails, responder todos os WhatsApp, estar presente em todas as assembleias e etc e tal. Só que nós somos limitados. Felizmente nós somos limitados, mas é importante que a gente tenha essa ciência, né? Somos limitados, preciso me conhecer, preciso me organizar como síndico. Nenhum síndico consegue prosperar saudavelmente sem agenda, né, sem um cronograma, porque não adianta ter uma receita significativa, né, por vários clientes, mas não ter vida social. Ou melhor, não ter saúde para gozar de todos esses benefícios que os recursos financeiros, né, podem comprar. Eu espero, então, ter acendido essa luzinha, né, em quem está me assistindo, para parar realmente para pensar um pouco sobre inteligência emocional. Preciso saber um pouco mais sobre isso, preciso entender, preciso me permitir a criar alguns limites saudáveis, totalmente saudáveis e compreensíveis e necessários para que possa crescer na minha carreira enquanto síndico. Compartilhe então este vídeo, se fez sentido para você, compartilhe com pessoas que você acha que precisa, né, começar a pensar também sobre isso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve, ative o sininho e deixe o seu like. E até o próximo vídeo.